Olá, meus irmãos, graça e paz. Presbítero Gregório, amados, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Hoje, amados, eu quero chamar a vossa atenção para o capítulo 16 de Atos do Apóstolo, versículo de número 6 em diante até o versículo 15. Nós estamos estudando Atos do Apóstolo, amado, estudo da Palavra de Deus. É uma análise que nós fazemos procurando aprofundar o conhecimento na Palavra de Deus. Não é uma pregação, é estudo, amados. E como estudo da Palavra é necessário lermos a Palavra. Então vamos lá. Minha última mensagem, eu vos falei acerca de Paulo convidar Timóteo ao ministério, Paulo ter circuncidado a Timóteo e saindo numa viagem missionária para pregar o Evangelho, levando consigo Timóteo. E para que os judeus não impedissem o avanço do Evangelho, então Paulo tomou a atitude de circuncidar a Timóteo, pois Timóteo não era judeu. A mãe dele era judia e o pai era grego, então ele tinha uma mistificação. E Paulo queria que os judeus reconhecessem Timóteo como sendo legitimamente também herdeiro da promessa. Então circuncidou a Timóteo e levou consigo num trabalho missionário. Vamos conhecer agora o que vem depois disso. No versículo 6 disse: atravessaram a região frígio-galacta, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E tendo chegado diante da Mísia, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram a Troade. De noite apareceu a Paulo esta visão. Estava ali em pé um homem da Macedônia, que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve esta visão, procurávamos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciarmos o Evangelho. Navegamos, pois, de Troade, fomos direto a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali para Filipo, que é a primeira cidade deste distrito da Macedônia, e uma colônia romana, e estivemos alguns dias nessa cidade. No sábado saímos porta afora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentado falávamos às mulheres ali reunidas. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, o que temia Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois que foi batizado, ela e sua casa, rogou-nos dizendo: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Muito bem, amados, diletos irmãos, quem conta-nos a história é Lucas. Quem narra toda a história do livro de Atos do Apóstolo é o Dr. Lucas. Ele é o escritor que conta-nos a história missionária de Paulo. Nós vamos conhecer esta passagem do versículo
6 a 15, nos mostra o itinerário do ministério do apóstolo Paulo, juntamente com Sila e Timóteo. É um trabalho na dispensação por meio da graça. Este trabalho está submetido particularmente à condução e à direção do Espírito Santo. É uma direção divina, amados. Vemos que Lucas diz que o Espírito Santo impediu, inclusive, que pregasse na Ásia. Então o Espírito Santo não permitiu que eles fossem ministrar na Ásia. Uma certa feita eu estava orando, e quando eu fui colocar a mão sobre uma devida pessoa, o Espírito Santo não permitiu. Eu fiquei surpreso com isso. O Espírito Santo não permitiu que eu colocasse a mão sobre a cabeça de uma determinada pessoa que eu estava orando. Por 2 vezes eu tentei, por 2 vezes a minha mão foi desviada com uma força invisível. Alguma força, eu inclusive abri o olho para olhar, achando que a pessoa que eu ia orar estava empurrando minha mão, e não havia nada empurrando minha mão. Somente uma força muito forte desviava minha mão para que eu não colocasse a mão sobre a cabeça de determinada pessoa. Então eu compreendi que era o Espírito de Deus que não permitiu que eu orasse por esta pessoa. E agora o Lucas diz que o Espírito de Deus não permitiu que fosse ministrado o Evangelho na Ásia. Então ele estava seguindo a direção divina. Devemos seguir a providência. Devemos obedecer a providência. Qualquer coisa que venhamos procurar fazer, se nós não seguirmos a orientação divina, nós iremos falhar, amados. Se nos farão permitido, então devemos submeter-nos a crer que é para o melhor. Não devemos desobedecer a voz, nem a ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos direciona, se nós estivermos obedecendo, amados, então seremos agraciados com os milagres que virão. A gente necessita muito, amados, da ajuda do Espírito Santo para ajudar as almas que necessitam de salvação. É o nosso dever buscar a presença do Espírito Santo antes de sairmos ao campo missionário, para convidar, entre outras pessoas, a ouvir a mensagem do ministério da salvação. Os ministros, eles são instrumento de Deus, e eles precisam da ajuda do Espírito de Deus para cumprir o chamado de Deus. Para cumprir o chamado de Deus, devemos nos submeter totalmente à presença do Espírito de Deus. Os adoradores de Deus devem ter dentro da sua alma, dentro do seu espírito, uma obediência solene à presença do Espírito de Deus. Se não temos, amados irmãos, lugares específicos para ministrar, nós vemos que Lucas, ele nos conta que eles estiveram em determinado lugar, e no dia de sábado eles saíram procurando na beira dos rios um lugar de adoração, um lugar de oração. Eles não entraram nas sinagogas como era de costume eles entrarem.
como Paulo tinha costume de entrar na sinagoga para ministrar. Nessa cidade eles não entraram na sinagoga. Se não tem sinagoga, se não tem congregação onde venhamos ministrar a palavra de Deus, então devemos agradecer a Deus nos lugares mais privados, recorrer a Ele, sem abandonar reuniões, segundo seja a nossa oportunidade. Entre os ouvintes de Paulo havia uma mulher de nome Lídia. Tinha um trabalho honesto que o Dr. Lucas registra. Ele registra para o elogio dela. Esta mulher, ela tinha um trabalho decente, era honesta. E Lucas, ele conta a história da Lídia. Ela era uma vendedora de púrpura. E apesar de ter que desempenhar esse trabalho, todos os trabalhos são honestos, amados. Se você está trabalhando em casa de família, se você está trabalhando no campo, se você é o vendedor, veja bem, Lucas conta-nos que Lídia era vendedora de púrpura. Era um trabalho digno, honesto. Ele elogia, inclusive, o trabalho dessa mulher. Então ela achava tempo para aproveitar as vantagens da ministração que Paulo estava ministrando, e ela abriu a sua alma para ouvir a voz do Espírito Santo. Nós não precisamos arranjar desculpa, amados, para não adorarmos a Deus. Tem pessoas que dizem, eu não tenho tempo para ir à igreja. Eu, presbítero Gregório, não tenho igreja, amados. Mas eu sou pregador, eu prego todos os dias, e todos os dias eu entro na presença de Deus. Nada me impede de entrar na presença de Deus. Então você também que ouve a palavra de Deus. Paulo, ele não entrou na sinagoga, ele foi simplesmente no lugar à beira do rio, buscando um lugar para orar. Porque ele precisava de um lugar calmo para orar. E nós podemos arranjar lugar onde possamos orar a Deus. Se não há lugar para orarmos, entramos nos nossos quartos, então vamos orar a Deus. Que temos que entrar na presença de Deus, amado, isso é real, porque não temos também um Deus que não nos ouve, amado. Ele ouve sempre, em qualquer lugar onde estivemos orando. E Paulo, ele ministrou para as mulheres que estavam à beira do rio. E a alma desta Lídia se envolveu com a palavra de Deus. E ela aceitou a Jesus. E ao aceitar a Jesus, ela colocou em sua alma que havia de hospedar a Paulo e a sua comitiva. Estava com Paulo, Silas, Lucas e Timóteo, e provavelmente tinha mais pessoas, que Lucas diz, ela nos constrangiu a entrar e a nos hospedar. Ela ofereceu hospedagem para eles, pois queria que eles viessem trazer bênção no seu lar. Amados, nós precisamos compreender que nós somos passíveis a ouvir ao Espírito de Deus. Mas amanhã eu estarei dando continuidade a esta mensagem, pois meu tempo hoje é muito limitado. Eu fui gravar muito tarde, amados. Então, fica com esta mensagem de hoje. Amanhã eu vou dar continuidade da onde eu parei. Que Deus vos abençoe, amados. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém?